Olá pessoal, hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula do 7º ano, tá? No nosso 3º capítulo, que vamos trabalhar sobre as mudanças na Europa feudal, tá bom? Lembrem que ano passado nós trabalhamos, demos início a esse processo de formação. Eu vou fazer uma recapitulação de tudo que nós trabalhamos de forma rápida, sucinta, para a gente dar continuidade, ok? Primeiro, as mudanças na Europa feudal vão dar início a partir do século XI. A partir do século XI até o século XV, essas mudanças vão prevalecer. Até que surja no final do século XV, com a queda de Constantinopla, surja assim o período conhecido como período moderno. Okay? Então, nas mudanças nós vamos ter as mudanças nas questões artísticas. Tá? Vamos ver essas duas pinturas, uma datada de 1285, a outra de 1310, onde essas pinturas vão trazer uma mudança na sua estrutura de como elas são bem diferentes, mas tratam da mesma pintura, da mesma questão artística, da mesma tonalidade de ideia, ok? Nós vamos ver essa outra forma de pintura que já é do século XV, que ela vai ser trabalhada por Leonardo da Vinci, tá bom? As mudanças na Europa feudal, como eu falei para vocês, como já lhes falei, elas iniciam no século XI. Essas mudanças vão ser dadas dentro da expansão das áreas de cultivo, inovações técnicas, utilização de equipamento de ferro, utilização do sistema de cultura de plantio, novo modo de atrelamento do cavalo e principalmente o aprimoramento dos moinhos. Nós vamos ver essas inovações na Idade Média, a charrua, relógio de areia, carrinho de mão, ferradura, óculos, entre outras que vão surgir no período medieval nesse período de interrupção entre um dado momento e outro, ok? Nós vamos fazer a rotação trienal, que expliquei na aula anterior. Nós vamos ter também o revigoramento do comércio das cidades, que vai ser o êxodo rural, que vai causar grande quantidade de camponeses que deixam o campo e vão para as cidades em busca de uma outra vida devido a uma série de acontecimentos que vai causar isso. Um dos acontecimentos é justamente esses aprimoramentos das tecnologias que vão diminuir a mão de obra humana dentro do campo e vão assim fazer o chamado êxodo rural. É a troca de mercadorias campo-cidade que vai ocorrer, possibilitando uma vida urbana, o comércio a longa distância, que vai ser possível graças às chamadas rotas comerciais, que são 3, como nós vimos na aula anterior. Essas rotas comerciais são as principais, como o mapa vai nos mostrar, tá bom? Aqui nós vamos ter rotas comerciais de Veneza, Gênova, Hansa, as de estradas, nós vamos ter várias rotas comerciais, tá bom? Com isso vai surgir a chamada feiras, que vai ser o encontro comercial entre vendedores de diversas regiões da Europa e fora da Europa, tá? Com a finalidade de vender seus produtos e adquirir novos produtos para a sua região. Essas feiras vão durar de 15 a 60 dias, elas ocorrem 2 vezes ao ano e elas são diferentes das nossas feiras de hoje, tá? Totalmente diferente, porque as nossas feiras de hoje são locais. Essas feiras eram umas feiras que procuravam o encontro cultural para poder fazer as suas aprimorações de produtos, ok? O surgimento dos cambistas, por suas vezes, que posteriormente vão ser banqueiros, como eu expliquei na aula anterior, que são banqueiros, são pequenos comerciantes que vão estar ali, que depois vão fazer o câmbio das moedas, e com isso vão surgir os banqueiros. Uma história bem legal para a gente relembrar. E o aprimoramento é a periodicidade que ocorre nas feiras de 2 em 2 anos, ou seja, de uma a 2 vezes por ano, que vão demarcar esse processo. Nós vamos também ter as questões das novas e das antigas cidades, como o aumento do artesanato, do comércio. As cidades cresceram e as novas cidades surgem. Algumas nascem ao redor das chamadas feiras que ocorrem, outras às margens dos rios por serem rotas comerciais, marítimas, e outras ainda em torno dos chamados castelos de nobres, por ficarem ali próximo de centros que necessitavam de produtos para sua venda. As cidades medievais eram chamadas de burgos. Por isso os habitantes eram chamados de burgueses. Lembrando, os burgueses eram aqueles que ficavam aos muros das questões dos nobres. E esses burgueses vão ser os mesmos que posteriormente vão ter ascensão social dentro de todo o processo de formação da Idade Moderna, ok? Nós vamos ter também as questões dos comerciantes, artesãos e corporações. Lembrando que as corporações eram nada mais do que associações de pessoas que tinham uma mesma atividade. Eles tinham como obrigação amparar seus associados, limitavam as concorrências. As corporações principais que nós vamos ter são as dos comerciantes, dos artesãos. Nós falamos um pouco sobre a Liga Hanseática, tá bom?
E nós vamos ter também as questões das cidades que se libertam. O que é isso? As cidades antigamente eram presas e sujeitas a um líder feudal. E esse líder feudal tinha todo o direito de cobrança de impostos, questões de produtos, questões de segurança e tudo mais. O que acontece? As cidades começam a ter direito à chamada carta de franquia. O que é isso? É a autorização, ou seja, o direito de ser livre. Eles compravam sua carta de franquia de acordo com o valor que existia na época. Mas é claro, não era a única forma. Revoltas também levavam a carta de franquia. E uma frase que utilizava-se muito naquele período era: o ar da cidade se torna um homem livre. Quando a cidade começava a ser livre, liberta, o cidadão, a pessoa que lá morava, ele dizia: o ar da cidade torna um cidadão livre. Ok? Nós vamos ter, então, essas mudanças a partir do século XI, e a Europa feudal começa a se mudar e a expandir. A expansão das áreas de cultivo e inovação técnica contribuiu para um aumento significativo da produção de alimentos, e isso vai ser uma dessas questões que vai acarretar o processo de mudança na Europa. Ok? Surgem as universidades, que são centros de cunho para desenvolvimento intelectual. As universidades, elas proporcionam o surgimento de novas escolas, favorecem também o avanço da chamada ciência e a criação de novos mecanismos que são tidos mais agora como científico, de cunho científico, ok? Lembrando que a universidade foi uma criação medieval que pode ser definida como uma associação entre professores e alunos. E essa associação, ela tem um interesse principal na busca do conhecimento, ok? Essa busca do conhecimento é justamente o aprimoramento das questões de inovações, de tecnologias, de aprimoramento de questões intelectuais que vai surgir, ok? Nesse contexto, surge também a mudança do contexto religioso e político. Lembra, na Idade Medieval, a política e a religião eram intrinsecamente ligadas. Já nessa mudança vai ocorrer a quebra da chamada hierarquia. Não existe mais aquela hierarquia rígida, fechada, bem estruturada, como existia durante todo o primeiro período da Idade Medieval. Ela agora vai começar a sofrer uma maleabilidade, ela vai começar a ter algumas mudanças, onde um exemplo bastante que pode ser utilizado e bem grande é os burgos. Por exemplo, os burgueses vão começar a ascender dentro da cadeia hierárquica. E isso na Idade Medieval, no seu início, na baixa Idade Medieval, não tinha essa possibilidade. Okay? Então, a questão, em troca de uma jura fidedigna a Deus, prestando-lhes fidelidade e prestando-lhes serviços militares, como antigamente era dado, essa hierarquia não tinha mais toda essa prioridade, ok? Então, essa relação que existe entre suzerano e vassalo, ela começa a ser declinada, ok? Também outras questões são as questões das doenças, fomes que vão ocorrer na Europa, principalmente a doença que vai ser a grande doença da Europa, vai ser a chamada peste negra, que é o que? Provocada por uma bactéria transmitida por pulga, pela picada da pulga, que é levada aos ratos e tudo mais, e aí, posteriormente, é picada no ser humano. E é uma doença que calcula-se que matou 1/3 da Europa, toda a Europa, e isso é uma das mudanças que ocorre. Com a morte de muitas pessoas, ocorre a diminuição das chamadas produções agrícolas. Com a diminuição das chamadas produções agrícolas, ocorrem também as mortes por fomes, ok? Então, epidemias, fomes e as questões de impossibilidade de plantação causam colapso econômico, social devido a isso. Então, vamos ter duas revoltas que são as principais. Mas antes de falarmos das duas principais revoltas que vão ocorrer, principalmente na França e na Inglaterra, nós vamos falar primeiramente da Guerra de 100 Anos. A Guerra de 100 Anos, que durou 116 anos, que vai de entre 1337 a 1453, é uma guerra entre França e Inglaterra, ou Inglaterra e França, você decide a ordem dos fatores, não vão alterar o resultado, sendo que o resultado é a vitória da França. A França ela vence a guerra, e o que acontece? Devido a essa guerra, a mão de obra camponesa vai começar a diminuir a produção agrícola. Com isso, acarretando prejuízo para a nobreza feudal, que não gerava. Para compensar sua perda, a nobreza aumentou o controle sobre os camponeses e tributos que deviam ser pagos por eles. Aí deflagra-se o processo de guerra. Lembrando, os grupos que se beneficiaram com a Guerra de 100 Anos, tanto na Inglaterra como na França, foram os burgueses. Porque os burgueses eram independentes, comerciantes, faziam troca de mercadorias, tinham a possibilidade de trazer renda e comércio para essas regiões que estavam devastadas devido à guerra. Okay? E fora a peste negra e fora os outros acontecimentos, também fazem com que a burguesia tenha uma ascensão, justamente porque eles têm contato com outras regiões e trazem mercadorias para junto. Ou seja, eles eram um mecanismo que possibilitou o surgimento de uma nova forma de mercado. Okay? Então nós vamos ter a revolta camponesa
Na França, que é a Jacquerie. A Jacquerie, na França, não é uma revolta, mas várias revoltas que ocorrem em busca de melhorias, em busca de desenvolvimento para aqueles camponeses que ali estavam, a diminuição de impostos, ok? Então, com isso, é uma revolta que vai tentar tirar toda essa forma de comércio existente que era manipulado ou dominado apenas pela nobreza, ok? A partir dessa Jacquerie, essas revoltas serão acompanhadas pelos burgos, ok? Na Inglaterra, nós vamos ter Taylor, que vai ser o quê? Vai ter uma revolta, que ele vai ser um líder revoltoso, que vai tentar enfrentar Ricardo II, cobrar dele direitos, cobrar deles a necessidade de colocar algo de melhor para as classes mais baixas, os camponeses. Todavia, essa revolta ela não tem nenhum efeito em vida. Após a morte, após que Ricardo II ele manda matar todos os revoltosos, a população ela começa a se ver e se revoltar com isso. E o que eles fazem? Eles vão e eles entram em conflito com o governo, e após a morte eles fazem rebeliões que vão ser posteriormente aceitadas pela parte da nobreza, pela parte do clero, pela parte de todos, devido às formas e estruturas. É claro, vale relembrar, toda revolta que ela é dada por um grupo maior, geralmente ela tem um efeito muito mais forte, ok? A ascensão, devido à grande massa, causou isso. Nós vimos isso um pouco mais sobre as questões de Napoleão Bonaparte, nós vemos isso nas grandes revoltas camponesas que ocorrem no processo revolucionário, nós vemos isso nas questões sindicais que ocorrem na Revolução Industrial. Então, isso tudo são efeitos de revoltas que possibilitam mudanças sociais, ok? Então, a nossa aula encerra por aqui hoje. Vamos deixar uma atividade para vocês na página de 82 a 85 do nosso livro, tá? E a gente aguarda até a próxima aula, ok? Um forte abraço para vocês, se cuidem, tá? Beijão!